Opa, e você que trabalha na área de energia solar, muitos que já trabalham com energia solar não conseguem fazer uma organização de um planejamento. E a sacada do Fórmula de hoje é um dos ingredientes que poucos fazem, e eu digo que você precisa fazer é defina o seu nicho. O que é nicho? Nicho é uma parcela de mercado aonde existe um segmento e você precisa definir o nicho. Exemplo, tem representantes comerciais que já atendem, já atuam no nicho do agronegócio ou atuam no nicho comercial voltado para supermercado ou panificação ou trabalha na área da saúde. Enfim, defina o seu nicho de atuação. Mas Elvis, o meu nicho não é o setor elétrico? Sim, o seu nicho é o setor elétrico, mas o que eu quero compartilhar com você na sacada do Fórmula de hoje é para você definir o seu nicho de atuação aonde o seu cliente está. Se você se sente mais à vontade para falar com o agricultor no agronegócio, você vai se especializar no nicho na cultura do agricultor. Se você quiser falar no nicho comercial voltado para o varejo, ou voltado para indústrias, ou voltado para a cooperativa, você vai se especializar mais nesse nicho. Definindo o nicho ao qual você se sente mais à vontade, você precisa definir o subnicho. O que é o subnicho? O subnicho é a parcela, após ter definido o nicho, vou dar um exemplo. Se você definiu trabalhar na área do agronegócio, por exemplo, então você está no nicho do agronegócio, você vai definir o subnicho. O subnicho pode ser avicultura. Eu vou trabalhar no agronegócio, na avicultura. Aí você pode ir subnichando cada vez mais. Ou seja, se é no agronegócio, se é no setor de avicultura, quantos aviários esse meu cliente ideal precisa ter para que eu possa captar ele? 2 aviários, 3 aviários. Ou seja, você precisa subnichar. Quando você faz essa operação, definindo o nicho de atuação e definindo o subnicho, você passa a ter um foco. Você passa a ser referência naquilo, referência na área. Isso vai fazer com que você seja notado pelo mercado, seja notado pelo seu cliente em primeira opção. É muito, mas é muito bom quando você passa a ser referência, autoridade, falando para aquele nicho do setor elétrico, do fotovoltaico, você passa a ser primeira opção. Ou seja, é muito, mas é muito difícil quando você é a segunda, terceira ou quarta opção. Você não tem conversão. E quando você começa a se especializar definindo um nicho, como eu falei, e definindo o subnicho, você passa a trabalhar, a viver mais os problemas, a viver mais as soluções, a viver mais as dores desse seu avatar. O avatar o que é? O seu cliente. É o modelo ao qual ele se encontra. Então você passa a ser referência, autoridade, porque você já vivenciou com outros clientes, você vivencia no dia a dia, o dia a dia mesmo do seu cliente ideal. Vou dar um exemplo para vocês. Quem gosta de futebol, por exemplo, você torceria para o segundo time, por exemplo? Não, você vai torcer sempre para o primeiro time, o time do seu coração. Se você gosta de determinado produto e você chega na gôndola do supermercado, você compraria a segunda opção? Muito difícil, raramente. Você sempre vai visar o quê? A primeira opção. Vocês já viram, por exemplo, o nome de vice-governador, nome de rua, de cidade? É muito difícil. É claro que tem, mas é muito difícil. Normalmente a primeira opção é a mais lembrada. A primeira opção é a que fica. A primeira opção converte mais. Por isso que eu digo para vocês, defina um nicho, defina um subnicho. As pessoas que estão no setor e as pessoas que querem entrar para o setor fotovoltaico, normalmente elas se preocupam muito no conhecimento do produto. Ela busca muita, mas muita informação relacionada com painel, com módulo, inversor e tudo mais. Isso é o mínimo que você precisa. É o mínimo de conteúdo de informação que você precisa. Mas você precisa também buscar em forma de estratégia para que você possa converter mais. Então defina o nicho, defina o subnicho, passa a ser a primeira opção, porque você vai vivenciar as situações do dia a dia. E eu digo para você, a partir do momento que você definiu o teu nicho, e o subnicho, vem outra sacada. Você precisa fazer uma lista.
dentro do nicho e subnicho, uma lista de lead. O que é lead? São as pessoas ao qual você tem interesse em realizar a captação de um telefone, de um contato, de um e-mail, seja qual for, ou até mesmo endereço. No mínimo 10. Uma lista de 10 possíveis clientes. Esses 10 possíveis clientes, você precisa, escreva no papel, tá? Papel e caneta na mão, escrevam 10 possíveis clientes que estão entrelaçados no nicho, dentro do subnicho que você definiu, 10 possíveis clientes. Você precisa escrever isso, tá? Para que você não perca o seu foco. E além de você definir esses clientes, você colocou no papel, você em algum momento, eu vou te colocar como que você faz para fazer o primeiro contato e a captação. Mas uma das estratégias que você tem que sempre valorizar é antecipar as objeções. Como que você faz? Elvis, como é que eu sei qual que é a objeção do meu cliente? Veja, você precisa antecipar as objeções. No mínimo 10 possíveis objeções que irão surgir ou que poderão surgir no decorrer do atendimento. Quais são as mais recorrentes? Isso não é para mim. Elvis, é caro, o investimento é alto. Elvis, isso aí vai melhorar a tecnologia. Elvis, eu não tenho tempo. Elvis, então quer dizer, é do teu jeito, de acordo com a região que você vive. Você precisa catalogar, escrever. Primeiro, definindo o nicho, o subnicho, 10 possíveis clientes e defina também as 10 possíveis objeções. Por que que você tem que fazer isso? Porque você precisa, eu vou dizer assim um termo que nós usamos, você precisa assassinar as objeções. E como é que você faz isso? São objeções que estão impregnadas na cabeça do cliente e você vai antecipá-las. Vou dar um exemplo. O investimento é alto, né? Isso é caro. Como é que eu faço? Você já tem que antecipar isso antes que a dúvida surja. Elvis, e como é que eu faço? Eu chego vomitando tudo? Não. É de uma forma natural, em um atendimento. Você já vai antecipando essas objeções. Ela não tem regra. Você precisa assassinar elas de acordo com o atendimento que você está fazendo junto ao seu cliente. Eu vou dar um exemplo. O que é caro? Caro é o quê? É a energia que a gente consome hoje ou é um equipamento que em 4, 5 anos foi diluído e ele vai tomar crédito para o resto da vida, por 25 anos, por 20 anos, quiçá 30 anos. O que é caro? Caro, de fato, é a energia e ao qual nós estamos passando aí por aumento em cima de aumento. Aumento em bandeira tarifária, aumento na energia elétrica, um atrás do outro, escassez nas fontes hídricas, termoelétrica sendo acionada cada vez mais, o nosso projeto de lei lá parado na Câmara dos Deputados, ou seja, o que é caro daqui a pouco não é a energia que é cara, daqui a pouco é a falta dela, aí não tem dinheiro que pague. Então, defina o seu nicho. Você falou do agronegócio, mas eu gosto de atender, por exemplo, eu já tenho uma representação e eu atendo, por exemplo, no varejo, loja de confecção, calçado. Algum problema? Não. Aí está o teu maior capital social. Então você pode definir lojas de varejo. Quais lojas de varejo? Confecção. Vai subnichando, confecção e qual ticket? E vai definindo o subnicho. Aonde que eu quero chegar? Você vai passar a ser um especialista. Aonde qual? O mercado. Sem com que você perceba, o mercado vai te ranquear como primeira opção, porque você tem no feeling, você já tem o know-how de atender esse perfil de cliente. Aí que está a grande sacada. Você atendendo esse perfil de cliente, você passa a ser um especialista. E você passando a ser um especialista, as coisas se tornam mais fáceis. Elvis, defini, estou atendendo esse público que você falou, que já está na minha carteira, mas é o seguinte, a objeção, ele não tem telhado. Aí você já tem que trabalhar essas possibilidades para que você possa sair da vala comum. Se você sabe que ele não tem telhado, que a loja é alugada, você já vai trabalhando situações de possibilidades para que você possa antecipá-las, fazendo o autoconsumo remoto, que é uma modalidade que você vai aprendendo fórmula. Você vai poder fazer vários tipos de operação em modelos estratégicos de negócio para poder levar a solução para o seu cliente. Então assim, cada nicho e subnicho, quanto mais subnichado for, você vai chegar muito mais fácil na lista provável de clientes que você atua e principalmente nas objeções que faz sentido para esse público-alvo. Porque a objeção que é do agricultor, do agronegócio, na maioria das vezes não é a mesma objeção que você vai atender, por exemplo, rede de supermercado.
ou se vai atender a esfera industrial, que é uma outra pegada, envolve a média tensão, alta tensão, é outra característica, é outro campo de batalha. Então você precisa deixar isso claro para você e você treinar isso. Gente, não queira treinar no campo de batalha junto ao cliente, treine antes. Faça, elabora essa proposta comercial, estude. Se você tem um companheiro, uma esposa, uma namorada, um namorado, filho, filha, apresente essa proposta para ele pelo menos umas 2 vezes antes, de pontos relevantes e importantes. Digo a vocês, ouça mais, fale menos. Ouça mais. O cliente, na maioria das vezes, quando você entra numa apresentação de uma proposta, ele começa a relatar situações que na maioria das vezes não tem nada a ver com o projeto em questão, de uma usina fotovoltaica, mas que são situações que ele está vivendo no dia a dia, mas que faz todo sentido que em algum momento vai respingar aqui, na tomada de decisão. Então você precisa ouvir. Ouça com atenção. E você precisa entender o que de fato é o problema junto ao seu cliente para você chegar nas soluções. Então aqui está a sacada do Fórmula, defina seu nicho, defina seu subnicho e vai subnichando cada vez mais para que você possa ser referência naquilo e você crie, elabore uma lista de no mínimo 10 possíveis clientes para você entrar em contato com ele e a antecipação de objeções. 10, no mínimo 10 antecipações de objeções para que você possa sair da vala comum, fazer o que tem que ser feito. E é claro, você precisa ser notado como referência. E se você gostou, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Nós postamos conteúdos diariamente para levar informação para você do setor elétrico, na geração distribuída e, é claro, a queridinha do momento, o fotovoltaico, que é a nossa especialidade. Fórmula Fotovoltaica, te vejo lá.